Olá, minha gente amiga, passando aqui como sempre, toda semana, para falar um pouquinho, né, do nosso esporte, do nosso futebol, do nosso Vitória. Olha, depois de 3 eliminações, ficamos um pouquinho preocupados, né, com o que poderia acontecer, com o que viria a acontecer com o Vitória, que afinal de contas, isso pode ser um processo traumático. Sofrer 3 eliminações no ano que você precisa voltar para a Série A, com um técnico novo, com grupo em formação ainda. O time está em formação, na verdade, né? O treinador está aos pouquinhos pedindo novos jogadores, chegando novos jogadores, testando novos jogadores. A gente pode ver que há essa sequência de diversos jogadores sendo testados, mas o fato é que o último jogo não foi um jogão de bola do jeito que você, torcedor, gosta, né? Um jogo com emoções, um jogo que o Vitória pudesse toda hora estar ameaçando o goleiro adversário. Não foi assim. Mas em compensação a gente sentiu avanços, a gente sentiu que não há um time que se desespera, que não é um time que se desarruma com facilidade, não é um time que joga à base do chutão. Você sente que é um time que está sendo bem treinado, né? É um time que bota a bola no chão, um time que tem toque de bola. Muito embora nesse último jogo a gente viu uma pressão muito grande no meio campo, mas sobretudo também uma marcação muito forte, muito bem feita sobre o adversário. A gente sentiu falta dos lampejos de jogadores para quebrar as linhas divisórias do adversário, né? Foi muito difícil tentar passar ali pelo Paraná, mas está sentindo falta do Alisson ainda, o Mateuzinho aos pouquinhos também se adaptando, vendo a melhor forma. A gente precisa de alguém, um jogador mais rápido, mais sério ali para quebrar, quando houver esse tipo de situação, as linhas do adversário, que eles às vezes colocam uma linha lá dentro e você não consegue passar. Então a gente precisa disso aí. Mas de toda sorte também, futebol é assim. Futebol, Vitória estava invicto, continua invicto, não perdeu para ninguém. E às vezes é ruim, mas se a gente parar para analisar, a gente empatou apenas um jogo em casa, né? Lembra que foi contra o Náutico? Só esse jogo. Os outros 3 empates que nós tivemos foram 3 empates fora de casa. 3 empates fora de casa. Até porque até completar ontem o jogo contra a equipe do Paraná, a Vitória estava em desvantagem, né? Fez mais jogos fora de casa do que dentro de casa. Ontem não, ficou igual. 3 jogos em casa, 3 jogos fora de casa. E uma belíssima vitória com um gol desse belo jogador, Léo Ceará, que às vezes até ele volta para ajudar e tal. Mas sente falta ainda de um homem no meio campo para lançar a bola para ele, né? Para dar essa bola para ele, para facilitar. Como a gente sente também uma carência de força no ataque do Vitória. É um time que, apesar de ter feito 9 gols, né, em 4 partidas, em tese mostra um ataque forte. Mas no jogo você vê que realmente precisa de um pouco mais de agressão, um pouco mais de força. Mas de qualquer sorte, o torcedor do Vitória está feliz, porque está jogando uma Série B, se preparando para subir, está se organizando aos poucos, saindo dos problemas e conquistando resultados positivos. Foram 2 vitórias dentro de casa, 3 empates fora de casa, né? Então aos pouquinhos está se acostumando, aliás, 3 empates fora de casa, 1 empate em casa e 2 vitórias. E aos pouquinhos o time está se acostumando a isso. Tem 3 jogos difíceis. Eu vou colocar nesse pacote de jogos difíceis também o Confiança, que está um time bem arrumadinho também. Aí depois vai pegar um outro time difícil, que é o Cuiabá, que está bem no torneio. Aí tem uma semana inteira para descansar e viaja para pegar o Cruzeiro. Cruzeiro que perdeu, né? Perdeu e tal, mas ainda assim é um time que a gente tem que ter, todos os times têm que ter respeito. Mas principalmente o time que tem a camisa do Cruzeiro, pesa muito mais. Então é só para a gente ficar atento e voltar Claro que o torcedor não pode ir ao estádio nesse momento, não pode estar ajudando o seu time, mas está curtindo pela Rádio Transamérica, está curtindo com a gente, que a emoção é como se você estivesse lá, a gente passa tudo para você e continuar. Essa é a pegada de 2020, vamos esquecer os problemas administrativos que aconteceram. Claro que a gente não pode fugir dos problemas financeiros, a gente sabe que é uma realidade, mas aos pouquinhos também está entrando um dinheirinho bom no caixa para tentar resolver e amenizar um pouquinho mais. A gente sabe que a questão lá dos argentinos está quase resolvida, né? Tem muita coisa para resolver, mas o que importa hoje, mais importante mesmo, é o clube do Vitória, é o time do Vitória trabalhando para chegar o mais próximo possível para ascender a Série A. Falta muita coisa ainda, falta muita coisa nesse primeiro turno, depois tem o segundo turno,
Mas o bom é que a gente pode dizer, comparando com anos passados, com anos anteriores, esse ano está muito melhor do que os anos anteriores. Podemos até dizer que está no caminho certo, muito embora ainda não passe uma confiança total do time, do técnico, de alguns jogadores, mas enfim, todo time é assim, quando está se acompanhando de perto e bem próximo, a gente sente que tem muita coisa que pode melhorar, mas por enquanto não há o que reclamar, até porque o time não perdeu ainda na Série B. Forte abraço e até a próxima!